Oi gente, tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpa, já começando a pedir desculpa pelo barulho, mas vamos lá. E também queria fazer uma oração para começar esse vídeo. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa falar através de mim nesse vídeo, que o Senhor possa falar aos corações e que a gente esteja aberto para ouvir a Tua voz, Pai. Que a gente esteja aberto para escutar o Teu ensinamento. Pai, tira todas as amarras, tira todas as cadeias que impedem a gente de entender, de ver com os olhos espirituais. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Primeira internação, que foi a internação de Ethan, com 10 meses de vida. Foi uma internação rápida, ele estava tendo um quadro de gripe, mas acabou que a gente foi perdurando, né? E depois de 2 semanas, mais ou menos, ele apresentou uma certa febre, levei ele estava bem, assim, fisicamente. Fizemos os exames e vimos uma pneumonia. E ele chorava muito, olhava pra mim e eu não podia fazer nada. Então aquilo ali pra mim realmente foi algo bem marcante. Depois disso, quando isso tudo passou, até meses depois, que começaram realmente os meus questionamentos. Eu tinha um sentimento assim, meu sentimento era o seguinte: por que que Deus permite coisas ruins com criança? Toda vez que eu vi uma notícia na internet, porque a internet tem muita coisa, me vinha isso, sabe? Eu não conseguia lidar com esse sentimento. Eu perguntava, Deus, por quê? Sabe, eu chorava, gente, sozinho lá na sala da minha casa, me questionando e perguntando pra Deus por que essas coisas acontecem, por que o Senhor permite. Poxa, são crianças, são bebês, sabe? Isso foi começando ali, né? Depois da internação do meu filho. Foi naquele período que Deus me levou a ver o filme Na Cabana, que é um filme muito bom para quem tem esses questionamentos. Mas eu vi o filme e aquele filme foi o começo do meu processo. Eu tinha uma convicção que se antes de tudo que eu passei na minha gravidez com Maitê, foi crise financeira, no puerpério de Ethan, que eu já gravei o vídeo pra vocês, se eu tivesse consciência, se Deus sentasse na minha cama um dia antes de tudo isso e falasse, filha, você vai passar por isso, isso e isso, mas vai ser pra minha glória, vai ser pra curar outras pessoas, você aceita? E eu ia falar sim. Então eu tenho essa convicção de que Deus já sabia do meu sim. Aí vocês vão entender por que eu tô falando isso um pouquinho mais pra frente. A segunda internação, que foi a de Maitê, começou com uma gripe, né? Como ela era muito nova, 2 meses só de vida. Nossa, gente, é um recém-nascido praticamente. Tem uma nova integrante no vídeo. Mas como eu tava falando, foca em mim. Eu tava falando, a gente fez de tudo, mas o pediatra explicou que para um bebê tão novinho era difícil dar remédio, né? Era complicado, porque os remédios eram sempre a partir de 1 ano, a partir de 2 anos. Então, era até um pouco, enfim, perigoso e tal. Não vou entrar muito nesse assunto, porque é só para contextualizar mesmo. Eu fui vendo, né, a piora dela, a tosse piorando, tudo piorando, mas como se eu pudesse fazer ali os paliativos, né, que é as lavagens e tudo, e cuidar dela, mas eu não podia evitar que evoluísse, né? E ali eu vi que ela já não estava bem, mas ela fez raio-x, fez exame de sangue, inclusive o raio-x estava com defeito. Depois a gente foi descobrir que estava com catarro no pulmão nesse dia, mas no raio-x não constou porque estava com defeito. E aí o médico viu os exames, os leucócitos de 18.000, que é um valor bem alto para um bebê, e viu que estava com leucócitos alterados e tal, mas mandou a gente para casa com remédio, né, para fazer o tratamento em casa. Então a gente voltou para casa. Então eu ia esperar pelo menos 48 horas para caso piorasse, né, eu retornar. Só que no dia seguinte, na sexta-feira, eu tava em casa, já tava vendo que ela não tava sorrindo. E Maitê, desde recém-nascida, Maitê é uma criança que sorri muito. E eu vi que ela não tava sorrindo, que ela tava super séria,
E eu lembro que na hora do almoço o Jefferson chegou, né, em casa, e ele tava com ela um pouco, e ele percebeu algo que eu não tava percebendo, que ela tava com muita dificuldade de respirar, aquela rostinho dela apática. E aí ele pegou, meio que se alarmou, se levantou assim, ficou meio em alerta. E naquela hora que eu vi ele assim, eu também comecei a ficar atenta e falar assim, opa, né? E aí ele pega as coisas, vamos pro hospital e tal. Foi aquela correria, a gente pegou as coisas, documento, pegamos ela, saímos de casa rápido. Na ida do carro, né, eu tava com uma bebezinha no meu colo, ela tava no meu colo. Eu não sabia o que ia acontecer, eu tava com medo dela parar de respirar naquele momento. Eu não sabia o que fazer, porque a bronquiolite tem isso, né? Insuficiência respiratória. Até então, no dia seguinte, falaram que era só uma gripe, mas olhando pra ela, eu via que ela não era só uma gripe, que tava muito, muito mal, sabe? E eu achei que a gente ia fazer o tratamento em casa e ia dar certo, mas não deu. Aquele caminho que era, sei lá, 10, 15 minutos, parecia eterno. Parecia que não chegava, parecia que não acabava, sabe? E eu ali, sem saber o que ia acontecer, eu nem lembrei que tinha Deus, nem lembrei de pedir ajuda pra Deus. Eu não lembrei, noção. Eu tava tão desesperada e tão, assim, atordoada, que eu não, simplesmente, eu fiquei ali presa nas minhas emoções, com muito medo, com muita angústia, com muito desespero e com um sentimento de impotência. O que eu não tenho nada pra fazer, eu só posso esperar. E eu só falava pra Jefferson, vai logo, e a gente chegou, não. Jefferson entrou com ela, eu não tava, assim, com condições psicológicas nenhuma. Deu uma estabilizada, né, na respiração dela, mas aí foi de novo, fazer exame de novo e tal. E aí, nesse dia, na sexta-feira, foi o dia que ela internou. E naquele dia, no carro, né, quando eles estavam lá dentro, fazendo os exames e tudo, eu pensei, se isso tudo aqui, se Deus me perguntasse, filha, isso aqui é pra minha glória, lembra que eu falei que eu dei sim pra Deus? Sei. Se isso aqui for pra um testemunho. E aí eu pensei, não, mas é diferente. Não sou eu, é com a minha filha. Então, não. Ou seja, eu disse não pra Deus. Eu disse, Deus, não. Com a minha filha, não. Na minha filha não toca. Pode fazer testemunho comigo, eu posso passar por crise financeira, eu posso passar por depressão, posso passar por o que for, mas nos meus filhos, eu não entendia por que eu tava passando por aquilo. Se eu já tinha dito não, já falei não, já falei antecipado, Deus. Não, por favor, com os meus filhos, não, eu não quero nem por testemunho, nem por nada. Mais uma vez, a questão dela ser furada. Só que foi pior ainda, porque ela tinha 2 meses. 2 meses. Então vocês imaginam, eles nem conseguiram botar o acesso nela. E furava daqui, furava dali. E ela gritava. E ela olhava pra mim com aquele olhinho de socorro, mamãe, sabe? E eu olhava pra ela e eu não podia fazer nada. Então os enfermeiros e os médicos estavam lá e não podia falar assim, olha, vai ficar tudo bem, porque eles não sabiam, era um bebê muito pequeno, assim, imagina, é muito perigoso, entende? Passou a internação, a gente ficou de sábado de madrugada até terça, mais ou menos. Graças a Deus ela respondeu muito bem, né? A gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia como que ela ia responder. Ela tomou via oral e ela respondeu muito bem ao tratamento. Fiquei, gente, acho que mais de 30 horas sem dormir. Eu tava assim, eu só tava existindo pra cuidar da minha filha. Eu não tinha ânimo, eu não tinha psicológico, eu não tinha nada. Depois de 20 dias, mais ou menos, dessa internação, ela começou, né, com outro quadro de gripe. Eu entrei em contato com fisioterapeuta respiratória. Eu ficava perturbando o pediatra na ligação, com medo de acontecer de novo aquilo. Nessas indas e vindas do hospital, eu não entrava, porque o meu psicológico estava muito abalado, então eu ficava esperando, não pode 2 acompanhantes. Então só Jefferson entrava, que é a fortaleza da família. Eu ficava lá chorando dentro do carro, eu ficava conversando com Deus, eu ficava ouvindo louvor, tudo isso para tentar entender
onde que Deus estava, eu e Deus ali, eu conheci um louvor, né? Eu tinha aplicativo de música, conheci esse louvor que eu nunca tinha escutado e gostei muito, me deu muita paz. Não fiquei prestando atenção tanto na letra, sabe? Porque nem tava com cabeça, mas me deu uma certa paz, eu gostei da melodia e escutei, sabe? Botei ele meio que na minha lista. Aquele sentimento que eu falei pra vocês do começo, de por que isso acontece, aquilo ali começou a se aflorar. E olha que isso, gente, da internação de Ethan pra internação de Maitê, foi mais ou menos 2 anos, por aí. Acho que mais ou menos isso. Então, você vê quanto tempo eu carreguei um sentimento que estava em oculto no meu coração. Então, assim, aquele sentimento piorou e um sentimento genuíno de tipo assim, será que Deus existe? Sabe? Será que realmente tudo que eu acredito faz sentido mesmo? Ou, sei lá, tô ficando louca, isso aqui tudo acaso. E, sabe, isso eram questionamentos no meu coração que eles estavam crescendo. A gente voltou pra casa muito cansados, já era muito tarde, o Maitê, então tinha dormido na minha mãe esse dia. E aí, eu não sei porquê, porque eu não faço isso, mas eu deitei na ponta da cama. Eu acordo, eu escuto o choro dela, dormi amamentando. E ela tinha caído. Então ela tinha mais ou menos uns 3 meses. Quando o Jefferson pegou ela parou de chorar na hora. Graças a Deus não aconteceu nada pior. Eu fiquei muito desesperada nessa hora. Eu fiquei me martirizando muito porque que eu dormi. Eu fiquei péssima naquela hora e nada me consolava, assim. Eu não tava conseguindo me acalmar, então o que eu fiz? Botei o louvor, né? Botei um louvor na playlist, né? E tentei dormir. Geralmente eu não faço isso. É uma coisa que, assim, aconteceu só nesse dia. Eu não boto música pra dormir, não é algo que faz parte do meu cotidiano. O Maitê já tinha dormido, o Jefferson já tinha dormido. E eu ali tentando dormir, botei aquele louvor. A letra fala assim: Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembra quando estava ferido e você me curou? Lembra quando estava abatido? Me cura de novo. Aquela hora ali eu senti que Deus estava falando comigo e eu chorei muito. Mas o sentimento não foi embora, porque não é fácil um sentimento, tudo isso que eu passei até aqui, né, até naquele momento, no caso, aquele sentimento ainda existia, mas eu tava vendo o cuidado de Deus naquele momento. Nessas indas e vindas do hospital, em algum momento, depois da internação de Maitê, eu fiz uma oração, mas eu tava tão sem força que eu não conseguia falar, então eu escrevi a oração. Sei que foi nesse período, após a internação dela, nessas indas e vindas, porque eu não lembro de ter escrito o dia que eu escrevi, mas eu escrevi a letra dessa música no começo. Então, por isso eu me guio e sei que foi dessa época, né, desses dias. Eu escrevi essa oração num caderninho velho, uma agenda de Ethan. Passado pouco tempo depois de tudo isso que eu acabei de dizer pra vocês, aconteceu um episódio que a gente estava na reunião de paz com Ethan. E de repente Ethan cai e bate a cabeça. Quando ele caiu, geralmente criança cai, né, a gente sabe. Mas era um lugar assim de concreto. Ele tava correndo com o amiguinho, brincando assim, e a gente tava prestando atenção na reunião. Num ambiente controlado ali, perto da gente. Tinha brinquedo e tal. Então a gente, né, tava seguro na escola. Só que teve um momento que Ethan, o menino caiu. Eu acho que ele caiu, não aconteceu nada, assim, né? Ethan caiu. Quando Ethan caiu, todo mundo fez. E aí eu olhei pra trás. Jefferson foi correndo pegar ele. Quando o Jefferson levantou ele, Jefferson olhou pra mim e falou: vamos ter que ir pro hospital. Naquele momento, eu já não tava escutando nada, eu já não tava pensando nada, eu já tava desesperada.
eu levantei, comecei a ficar muito nervosa, né? A professora e as pessoas estavam ali, estavam tentando me acalmar, tentando me acalmar e tudo. E eu vi que ele tava com um buraco aqui, né? Mas assim, eu não sabia qual era a gravidade daquilo, entende? Tentando me acalmar, me dando água e tudo. E aí a mãe do menininho que tava brincando com ele nos ajudou, né? Falou, não, eu vou com vocês, porque eu tava com o Maitê no colo, não tinha como levar ele no colo. Ela foi com a gente. E aí o pessoal falando assim, todo mundo falando alguma coisa, sabe como que é, né? Nesses momentos, todo mundo meio alvoroçado. Aí falaram, não deixa ele dormir, não deixa ele dormir. Aí eu, tipo, como assim não deixa ele dormir? Sabe? É tão grave assim. Mais uma vez, pela segunda vez, eu tava dentro de um carro. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia a gravidade da situação e eu não tinha segurança nenhuma. Eu só podia esperar. O controle não estava na minha mão, definitivamente. E por incrível que pareça, Ethan ficou sonolento. E ele bateu a cabeça assim, abriu aqui, né? Ele ficou sonolento e aí a gente botou um desenho pra ele e eu, anestesiada assim, em estado de choque, sem entender, sabe? Totalmente nervosa, mas não conseguia nem assim me expressar direito. E ele tava meio sonolento, querendo fechar o olho. Quando a gente chegou lá, a gente viu que era uma coisa assim que não era tão grave. Mas naquele período ali do carro, não sabia como que ia ser, não sabia o que estava acontecendo. Ficou em observação lá até 1h da manhã. Eu voltei pra casa com o Maitê e Jefferson ficou lá com ele, porque ele podia ter alguma convulsão, o médico explicou e tudo, porque ele bateu a cabeça, então tinha que ficar lá pra qualquer coisa tá lá, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, depois eles voltaram pra casa. Tempo depois, eu tive um sonho, né, e esse sonho ele foi um pouco diferente, porque ele foi um sonho semi-consciente, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso, mas era um sonho que eu estava dormindo, mas eu estava um pouco consciente. Então era como se eu estivesse meio dormindo, meio consciente. Não é paralisia do sono, porque eu já tive paralisia do sono e eu já sei como é que é. Não era isso. Era realmente, eu estava sonhando e eu estava percebendo que eu estava sonhando. Esse sonho foi assim, já era de manhãzinha, eu tinha voltado a dormir e tinha ido pra escola, já tinha ido trabalhar. E eu tava sozinha com o Maitê. E aí eu cochilei. E nisso que eu cochilei, eu senti uma mão segurando a minha mão. Mas como eu tava naquele estado semiconsciente, que eu até acredito que o Senhor me anestesiou, porque eu sou uma pessoa um pouco medrosa, então eu acredito que teria que ser assim, não teria como ser de outro jeito. E eu senti uma mão segurando a minha. Quando eu senti essa mão segurando a minha, eu tive um pensamento de Jefferson já saiu, quem será que tá segurando minha mão? Mas como eu tava meio dormindo, eu falei assim, deve ser Jefferson, sei lá. Só que na hora, eu senti uma paz muito grande, né? Eu senti uma paz muito grande quando aquela mão segurou a minha. Em questão de segundos, aquela mão me levou para outro cenário, que era o mar. Deus falou comigo. Jesus falou comigo. Ele falou, confia em mim. Foi isso que ele disse. Jogou no ar. Confia em mim. E quando ele falou isso, eu afoguei. Porque ele falou pra me confiar nele, mas eu não consegui. Eu fiquei com medo porque eu sabia que era um sonho. Mas eu fiquei com medo porque eu tenho medo de ficar sem ar. Entende? Então eu sabia que aquilo ali era uma prova pra mim. Mas eu tava sem ar, eu tava com medo, então eu afoguei. Na hora que eu afoguei, eu só meio que entendi e meio que eu fiquei muito nervosa e acabou rápido aquilo. E acordei. Então depois disso, Deus falou comigo fortemente naquele sonho. E vocês sabem, né, que ele fez a referência ali a Pedro. Pedro diz, Pai, se é você, né, me faz andar sobre as águas. E aí Deus chamou ele e ele ficou com medo porque ele viu os ventos, ele viu a tempestade, ele ficou com medo. E na hora que ele ficou com medo e ele não confiou no Senhor,
ele afogou. Então Deus estava dizendo ali pra mim, claramente me mostrando que eu não estava confiando nele e que eu estava com medo. E realmente eu estava apavorada com tudo isso. Um tempo depois disso, eu estava em casa e eu estava vendo algumas coisas, pensando sobre a decoração da casa, né? Que eu quero, 2026, decorar a casa do meu jeitinho e tudo. E aí eu lembrei de uma lista que eu fiz sobre tudo que tem que comprar, que eu senti que fazia falta. E eu lembro que eu escrevi naquela agenda de Ethan, velha. E aí eu tava falando com Deus no banho e tal, e aí eu senti Deus falando, por que você não olha lá na agenda, né? A lista e tal. E aí eu saí do banho, gente, isso aqui pra quem tem intimidade com Deus é normal, tá? Eu saí do banho, quando eu fui pegar, né, na gaveta, a agendinha dele, eu tô até com ela aqui, vou mostrar pra vocês como que ela tá. Olha isso, tá bem velhinho. Quando eu peguei essa agenda, como eu falei pra vocês, eu não lembrava de ter escrito aquela oração. Então foi uma surpresa pra mim ver aquela oração. Quando eu peguei, olhei a oração, né, eu me emocionei muito, demais mesmo. Ela tá aqui, ó, e eu vou ler pra vocês. Eu tô tudo rabiscado aqui, que isso aqui é de Ethan desenhar. Eu vou ler pra vocês a oração que eu fiz antes desse sonho, lá quando a gente tava naquelas idas e vindas no hospital com o Maitê. Que eu falei assim, Pai, tô tão cansada, o que que houve? O que eu não entendi? Aonde errei? Não me reconheço nesse momento. Estou tão cética, estou tão estranha. Eu ainda tenho esperança. Conversa comigo. Segura na minha mão. Me mostra que tá aqui. Por favor, me perdoe pela minha falta de fé, mas me entenda, preciso de ajuda. Não preciso dizer mais nada, né? Eu pedi pra ele segurar na minha mão e eu nem lembrava dessa oração que eu fiz. E aí isso me faz pensar quantas orações eu fiz, foram respondidas, eu nem sei. Porque eu não escrevi. Cara, eu tô falando aqui, eu tô sentindo que Deus não tá comigo, eu sinto que Ele não tá nem aí porque eu tô sentindo. Mas Ele me mostra que Ele tá comigo. Eu tenho um Pai, sabe? Ele me mostra que eu não tô sozinha, independente das provações, independente da tempestade, do vento, do que for. Eu não estou sozinha. Então eu comecei a entender que o cuidado de Deus estava sobre mim, sim. E que aquilo era só um sentimento, uma sensação de que Ele não estava ali, sabe? E que Ele não existia, ou que Ele não ligava, sei lá, sabe? Agora a gente entra na última internação, que foi a mais recente, que foi a internação de Ethan, na cirurgia que ele fez, cirurgia de emergência, que eu vou explicar pra vocês um pouquinho dias antes o que aconteceu, porque foi uma coisa do nada mesmo, não foi algo que tava dando sinais ou coisa assim. Faz parte da minha rotina a oração, então isso é uma coisa que faz parte da minha rotina, mas tem momentos específicos que eu sinto de fazer orações específicas por pessoas, por situações. E 2 dias antes da cirurgia, sem sinais, sem nada, eu fiz uma oração para Ethan. E eu orei pela saúde dele. Eu orei pela saúde dele e de Maitê também, né? E eu orei pelo chamado dele. Que Ethan cumprisse o chamado dele aqui na Terra. Que ele não partisse antes de cumprir o chamado dele aqui na Terra. Disse nessa oração também para Deus dar longos dias na terra para ele. Pois é, um dia antes da internação, minha mãe pegou ele tava normal, pulando na cama, brincando, como ele sempre foi. Minha mãe pegou ele para ir no aniversário da amiguinha. E aí foi uma sexta-feira isso. Sexta-feira de tarde ele foi com minha mãe. Até gravei um vídeo e tal, tava tudo super estiloso, óculos escuros. Quando eu voltei aqui pra dentro de casa, que eu levei ele no portão, eu tava com o Maitê, né? Eu senti de botar uma música. E eu gosto muito de louvar, eu tenho esse costume aqui em casa. E Deus fala muito comigo através de louvores. Então, assim,
Às vezes eu tô passando por uma coisa, vem um louvor que é batata, assim, que é tudo que eu tô passando na minha cabeça, eu começo a cantar, profetizar aquele louvor. Nesse dia me veio o louvor, Passa Lá em Casa Jesus, que é um louvor incrível. O louvor é sobre uma história que tem na Bíblia. O pai pede ajuda para Jesus porque a filha dele está quase morrendo. Botei esse louvor, senti muita vontade de colocar esse louvor. E eu vou contextualizar aqui, eu vou falar aqui pra vocês como que é a letra desse. Me falaram que o Senhor pode curar, se não for te pedir muito, Jesus. Passa lá em casa, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Tem uma parte que é a parte de Deus falando com a gente, né? Que fala assim: filho, eu tô indo lá, em direção ao seu problema. Filho, eu tô indo lá, comigo não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé, não perca a sua fé. Porque eu tava estendendo a minha mão no quartinho deles, eu tava no quartinho deles nessa hora, estendendo a minha mão para cada canto daquele quarto e louvando, sem saber o que eu estava fazendo. Eu tava assim, consciente. Eu tô profetizando. Não, eu só senti essa vontade, essa direção do Espírito. E eu fiz. No dia da internação, ele, na verdade, ele dormiu com minha mãe, né, nessa sexta-feira, porque ele foi no aniversário do amiguinho, dormiu na casa da minha mãe. No sábado de manhã, pra mim, tava tudo normal, porque ele saiu bem, não tava com nada, tava tudo normal, né? Nessa manhã, o Senhor veio me lembrar de todas essas coisas que eu contei pra vocês até agora, todas essas internações, todos esses momentos, e ele veio me lembrando, sabe? Ele veio falando ao meu coração, e eu ouvi tanto assim no meu coração que eu cheguei a chorar. Eu entendi naquele momento que Deus estava querendo dizer comigo, que todas as vezes lá, né, que Ita e Maite foi internado, eu fiquei desesperada, nem lembrei que Deus existia. Eu estava atrás das minhas seguranças, eu estava atrás do meu controle. A maternidade, pra mim, era uma coisa que eu não deixava Deus entrar muito. Até que o Senhor pode ir. Mas na minha maternidade, vocês viram o não que eu dei pra Deus. Na minha maternidade, não. Meus filhos sou eu que mando. Então, Deus foi mostrando isso, que eu queria o controle de tudo. Quando eu não tinha esse controle, né, nesses dois momentos no carro, tanto na internação de Maite quando Ethan bateu a cabeça, eu não tinha o poder de fazer nada, né? Então, naquele momento, eu me desesperei, porque eu falei assim, agora acabou minhas seguranças, acabou os meus recursos, o que eu faço, né? Então, era como se eu tivesse querendo ser Deus, o Deus dos meus filhos. Eu não queria mais esse peso de ser o Deus dos meus filhos. Não, eu queria descansar em Deus, sabendo que Ele cuida dos meus filhos. Eu queria entregar minha maternidade a Ele. E naquele momento eu fiz uma oração simples, mas muito importante. E eu fiz uma oração em prantos. Eu falei: Deus, eu entendi. Eu entrego a vida dos meus filhos a Ti. Eu entrego, eu não quero mais o controle. Eles são seus. E foi essas palavras. Minutos depois, minha mãe mandou uma mensagem: Gabi, Ethan não tá bem. Ele tá com dor de barriga, eu tô vendo aonde eu levo ele e tal. Eu falei, não, vamos, então eu vou também. Eu fui me arrumar com Maite, dei banho em Maite, e aí eu vejo a mensagem dela: vai logo, porque ele tá chorando muito. Naquela hora eu parei e pensei, mas já, Deus? Já? A aprovação, o teste já tá vindo? Acabei de entregar meus filhos ao Senhor, já tá aqui na cara a prova? Como assim? Mas não foi desesperador igual as outras vezes. Foi diferente, sabe? Dessa vez foi realmente descansando no Senhor. Quando a gente chegou lá, a gente foi rápido, só tinha gente. E aí a médica apalpou a barriga dele e ele sentiu muita dor de um lado. Ele não estava conseguindo andar, quando ele andava ele chorava muito. Foi aquela coisa, raio-x, exame de sangue. Fizemos tudo, retornamos da médica, a médica olhou e ela falou: olha, vamos ter que fazer uma tomografia. E aí eu não sabia o que era tomografia, nunca tinha feito uma tomografia. E eu
perguntei pra ela, é algo grave, né, pra fazer uma tomografia? Pra mim, não sei, né? Pra mim, tomografia era uma coisa assim, e realmente, né, um exame mais elaborado. E aí ela, então, eu tenho que fazer essa tomografia pra mim saber, né, porque tem algo errado. Que esse foi o ponto alto, assim, foi o pior momento, porque eu não sabia o que era, e pra mim, gente, na minha cabeça leiga, tomografia é parecido com tumor. Então eu sabia o que ia descobrir. Então você pensa, uns 20 minutos, 30 minutos mais ou menos, que eu fiquei lá esperando o plano liberar a tomografia, eu tava pensando, Deus, o que será isso? Mas eu já tava com meu coração preparado, porque em casa Deus falou comigo. E em casa eu entreguei a vida do meu filho ao Senhor. Então eu pensei, tá na mão de Deus. É claro, eu tô angustiada, eu tô triste, mas tá na mão de Deus. Não foi como foi as outras vezes. Dessa vez foi diferente, sabe? Porque realmente eu entreguei pro Senhor e confiei que Ele estava na direção daquilo ali. Então, por mais que eu tivesse angustiado naquele momento, eu entendi, sabe? Tá tudo bem, o Senhor tá no controle. Aquele momento depois, né, quando ela pegou a tomografia, ela explicou pra gente que deu um nó no intestino dele de uma forma bem leiga pra gente entender, né? E que ele precisaria passar por uma cirurgia de emergência e que ela ia mandar mensagem pro cirurgião pra ir pro hospital o mais rápido possível. Nessa hora, o coração apertou, mas como falei pra vocês, estava sobre essa graça do Senhor. Minha mãe nervosa, chorou, Jefferson ficou tentando sondar o que estava acontecendo, porque ele sabia que a gente estava no hospital, mas não sabia que ia ser uma cirurgia. Então teve uma hora que ele meio que ligou, não queria falar, porque ele estava no trabalho, mas aí ele me ligou, tipo, pra entender, e eu tive que contar pra ele também ficou nervoso, ele também chorou. E naquele momento, eu era a única que estava assim, como eu vou dizer, estável, sabe? Forte com aquilo que Deus tinha me falado. Aí, de uma certa forma, chorar, como eu fiz nas outras vezes, né, nas outras internações deles, não ia adiantar, né? Ninguém ali podia resolver o meu problema. Então, eu guardei aquilo pra mim e eu falei assim, quando eu chegar em casa, né, quando eu tiver um momento sozinha, aí eu choro, mas eu choro pra Deus. Porque ninguém aqui, todo mundo aqui não sabe de nada. Até os médicos não sabem o que vai acontecer depois, se ele vai se recuperar bem, se ele vai se recuperar, se a cirurgia vai ser um sucesso, não vai ser. Tá todo mundo na mão de Deus. Só que a gente não percebe, a gente acha, a gente quer as nossas seguranças, a gente quer as nossas garantias, a gente quer o nosso vai ficar tudo bem porque tem isso, vai ficar tudo bem porque é um hospital bom, vai ficar tudo bem porque é um médico bom, vai ficar bem porque isso, aquilo, aquilo outro. Quando você não tem isso, né? Quando você entende que o médico vai fazer parte dele, tudo vai acontecer do jeito que tiver que ser, mas é Deus quem dá e quem tira a vida. Quando você entende isso, você descansa. Meu irmão, isso tira um peso das suas costas, que eu creio que Deus está querendo tirar hoje das suas costas esse peso. Chegou um médico, um primeiro médico lá, não um cirurgião, chegou o primeiro cirurgião, o primeiro médico, explicou pra gente, né, de uma forma mais técnica, explicou direitinho, tirou todas as nossas dúvidas. E ele falou o seguinte, que como o Ethan era pequeno, né, ele ia tentar fazer um procedimento, eles iam tentar fazer um procedimento antes da cirurgia, né, um procedimento que, se não desse certo, teria que ir pra cirurgia. Então, naquele momento, eles estavam querendo fazer esse procedimento, e não a cirurgia até então, né, só em plano B. Então, naquele dia, como eu tenho uma IT, né, e ela mama, eu tinha que ficar com ela, eu fiquei com isso até esse momento, né, fiquei lá até ele subir lá pra internação, pra UTI, e depois Jefferson, ele ficou na UTI, e depois Jefferson chegou, né, e aí a gente trocou, Jefferson foi em casa, tomou banho, pegou as coisas dele, pegou as coisas de Ethan, e voltou pro hospital pra ficar aquela noite com ele. Até então, ele ia fazer esse procedimento, então eu fui pra casa com uma IT, né, botei Maite pra dormir e tudo, e dormi com Maite lá na casa da minha mãe. Umas 8 horas, Jefferson me mandou uma mensagem, fala assim, a cirurgia foi marcada para 9 horas, eles acharam melhor fazer a cirurgia. E aí, já era 8 horas, 8h10 mais ou menos, eu não ia ter como chegar, porque são quase 30 quilômetros,
Eu não ia ter como chegar na hora da cirurgia e tudo isso ia me desesperar muito se não fosse pela entrega que eu fiz pro Senhor e pela consciência que eu tomei em Deus antes disso. Então isso foi crucial, sabe? Eu queria estar nesse momento antes da cirurgia do meu filho, mas eu entendo que se não for da vontade de Deus eu não vou estar e tá tudo bem. Eu me arrumei um pouco mais rápido do que o costume, né? E pra tentar ver se eu conseguia chegar a tempo da cirurgia. Essa ida no carro, essa terceira ida no carro, né? Terceira ida no carro sem saber o que ia acontecer, sem controle de nada, sem ter certeza de nada, sem nunca ter passado por algo daquele tipo. Então, lá estava eu pela terceira vez em um carro, sem poder fazer nada além de esperar. Deus foi falando muito no meu coração nesse momento, no carro, dentro do carro, vendo, olhando pela janela, vendo o tempo passar, vendo que eu não ia conseguir chegar antes da cirurgia. E Deus foi tratando no meu coração naquele carro, de um jeito que eu nunca imaginei que eu poderia chegar a esse ponto. E aí que eu chego ao ponto crucial desse vídeo. Eu estava dividida com os meus pensamentos. Uma parte de mim dizia, vai ficar tudo bem. A outra parte de mim dizia, e se? E vinha aquele pensamento, sabe? E se acontecer alguma coisa com meu filho? Esse pensamento, ele estava me machucando, mas ao mesmo tempo eu sentia alguma coisa me impulsionando a pensar, e se? E se não der certo essa cirurgia? E se meu filho não se recuperar bem? E se acontecer o pior? Nessa hora, eu repreendi esses pensamentos. Eu falava, tá amarrado, isso é coisa de coisa ruim, tá repreendido. Imagina, vou pensar coisas boas, vai dar certo e tal. Só que alguma coisa me chamava pra pensar nesse cenário, sabe? E o Espírito Santo começou a me conduzir ali. E eu comecei a cogitar, como eu vou dizer, não é cogitar. Eu comecei a considerar esse outro cenário que tava me machucando. E aí eu pensei, se o pior acontecer, eu ainda vou ter fé? Eu ainda vou crer em Deus? Eu ainda vou ter Deus como o meu Senhor? Até que eu cheguei num ponto que eu entendi que eu tinha entregado a vida dos meus filhos, que o Senhor me mostrou que estava comigo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente da situação. E na teoria eu sabia disso, mas eu não queria pensar no pior, sabe? Só que com muito esforço, fazendo um esforço gigantesco, eu pensei, se isso acontecesse, eu não ia perder minha fé. Eu ia entender que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo não entendendo e não querendo, mesmo sem entender, eu não perderia minha fé em Deus. Eu entenderia que existem coisas que a gente não vai entender, que Deus não vai nos contar, mas que Ele está no controle. Nesse momento, com muita dor no coração de pensar isso, me veio aquele versículo onde Jó fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu entreguei literalmente tudo que Deus, ali naquela hora, foi o ponto crucial. Foi o momento em que Deus conseguiu o meu coração, sabe? Foi ali que realmente eu entendi o que é ter fé. Acreditar em Deus quando as coisas vão bem, quando tá tudo ótimo, quando você tá com o seu emprego, quando sua família tá com saúde, é muito fácil. Acreditar em Deus e ter fé nesse cenário é a coisa mais fácil do mundo. Agora, você quer saber se você realmente tem fé? Pense em perder aquilo que você mais ama, aqueles que você mais ama. Será que você continuaria tendo fé? É isso que eu me perguntei naquele dia que eu te pergunto hoje. Será que você teria fé nesse cenário? Onde, se Deus te pedisse um testemunho, por exemplo, como Ele me pediu, e eu dissesse, não, Deus, meus filhos não, aqui não. Até aqui você pode ir, Deus, mas
aqui não. Aqui nos meus filhos você não mexe. Que entrega é essa que eu tava dando pra Deus? Que fé é essa que eu tava dando pra Deus? Que era uma fé 70%? Entende? Então naquele momento eu entreguei de verdade o último pedaço que faltava. Ele já estava em cirurgia. Nesse momento o Espírito Santo falou comigo. Era só isso que eu precisava. Seu filho vai ficar bem. Foi exatamente assim. Lembrei naquela hora, o Espírito Santo me lembrou da história de Abraão, que Deus pede o filho dele. Abraão, Isaac era a promessa de Abraão. Deus queria testar Abraão, se a fé dele estava na promessa ou se estava em Deus de fato. E naquele momento, Deus estava me testando. Naquele momento, Deus estava me tratando, me curando. E ali, quando eu entreguei, ele falou, filha, era só isso. Né? Como ele falou para Abraão também, não, né? Não precisa dar o seu filho. Era só uma prova de que você estava com o coração limpo. Então era como se Deus dissesse isso pra mim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, filha, era só isso que eu precisava. Quando eu cheguei no hospital, a gente tava lá na sala na UTI esperando pelo acabar a cirurgia. E eu não tinha falado nada pra Jefferson ainda sobre isso no carro, nem nada, que Deus falou comigo. E ele olhou pra mim e falou, a gente orou junto, né? E tava lá os dois muito emocionados e, enfim, confiando muito em Deus naquele momento tão tenso. Ele olhou pra mim e falou, você lembra da história de Abraão? E eu falei, Deus falou comigo já. E eu contei pra ele o que aconteceu no carro, contei pra ele tudo que Deus tinha falado naquela ida. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu tava igual você. Eu tava exatamente assim. Os mesmos pensamentos, a gente estava tendo os mesmos pensamentos. Então, assim, quando ele falou aquilo, foi uma confirmação de Deus. Deus estava falando comigo. Foi surreal, gente. Foi surreal. Por que eu falei que não é todo mundo que está preparado para essa conversa? Eu vou ler agora um versículo para fechar. Eu queria que vocês tivessem de coração aberto. O versículo, gente, ele tá lá em Mateus 10:37, que diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, é forte. Eu sei que entra em conflito com tudo que muitas vezes a nossa crença regional, territorial, sei lá, cultural pensa. Mas a gente precisa entender que pais ruins nós seríamos se nós não amássemos a Deus mais do que qualquer pessoa. Por mais que a gente ame os nossos filhos, por mais que a gente queira bem os nossos filhos, por mais que nossos filhos sejam aquela coisa linda que a gente planejou a vida toda. Depois de tudo isso, eu queria dizer pra vocês, lembra o não que eu dei pra Deus lá no carro? Pois é. Falei, não, Deus, na minha maternidade, não. Nem se for pra testemunho, pai. Naquele momento no carro, eu disse sim. Naquele momento do carro, eu entreguei. E se eu tô gravando esse vídeo é porque eu disse sim. Então, eu sou tão limitada que eu falei assim, ué, Deus, eu disse não. Eu disse não, Deus, pra você. Mas eu não sabia de tudo. Eu não sabia que eu ia chegar nesse momento dizendo sim pra ele. Porque ele só nos usa se nós nos deixarmos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Deus toque no seu coração. Passei por muita coisa, mas hoje eu posso dizer que sem Deus nada seria. Um beijo. Deus abençoe.